Pessoal, marcação a mercado. Hoje eu vou falar para vocês o que é a marcação a mercado e como ela influencia diretamente em alguns dos seus investimentos. Bom, primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte: como o nome já diz, marcar a mercado é trazer determinado valor justo para um determinado ativo naquele dia. Por exemplo, a tabela FIPE ela é usada para periodicamente, mensalmente, diariamente, dizer o quanto que o seu carro está valendo. Mesmo que a FIPE dizer que o seu carro perdeu valor naquele mês, por exemplo, e você não vendeu o seu carro, você não perdeu dinheiro, certo? Casa, apartamento, a mesma coisa. Vamos supor que você tem um apartamento e esse apartamento vale 300 mil reais. De repente chega em determinado dia um corretor de imóveis lá na sua casa, lá bate lá e diz: esse apartamento ele foi avaliado em 100 mil reais. Se alguém querer comprar aquele apartamento, ele vai te oferecer só 100 mil reais. Se você não vendeu o apartamento por 100 mil, não significa que você vai perder dinheiro. Agora, se você vendeu o apartamento naquele dia por 100 mil reais, você vai perder dinheiro, certo? No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Existe a marcação a mercado e ela diz o quanto o seu investimento está valendo naquele dia se você vender ele. Se você não vendeu o investimento, não tem perda de dinheiro nenhum, tá bem? Então vamos entrar aqui num detalhe. Por exemplo, alguns dos investimentos, eu vou falar só sobre dois praticamente, que tem marcação a mercado. São títulos do Tesouro que tem taxa fixa determinada no momento da aplicação. São dois tipos. O Tesouro pré-fixado, você determina o quanto de taxa você vai ganhar, e o Tesouro IPCA+. É uma taxa variável de inflação que você ganha, mais uma taxa fixa. Ou seja, ele tem um pouco de taxa fixa, consequentemente, ele é marcado a mercado. Então, pessoal, a gente vai para a segunda parte aqui da marcação a mercado, tá? Eu vou explicar a marcação a mercado dos títulos pré-fixados do Tesouro, tá bem? Ele é praticamente igual para o IPCA+, porque o IPCA+, também é uma taxa pré-parcial nela, então segue a mesma regra. Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam: todos os títulos pré-fixados do Tesouro, eles têm uma data certa de vencimento e que no vencimento, independente do que aconteça, esse título vai valer R$1.000, exatamente R$1.000. Então, quando você investe num título pré-fixado, você faz o quê? Você compra um título por um valor menor de R$1.000, onde você recebe uma taxa anual, que versus o período que você vai ficar com esse título, você vai ter a certeza que lá no final ele vai valer R$1.000. Então, um exemplo básico aqui, eu não vou colocar data específica, mas vamos supor que você compre um título pré-fixado hoje, valendo R$723. E vamos supor que no tempo que você vai manter esse título aplicado, você vai receber 8% de juros ao ano. O que vai acontecer é que no final, independente do que aconteça no mercado, você vai ter os seus R$1.000 garantidos, certo? Só que o que acontece? Nesse período em que teoricamente o seu investimento ele deveria ir crescendo em uma linha reta, uma linha crescente para chegar em R$1.000, não acontece. O que acontece é mais ou menos isso daqui, ó. O teu investimento ele vai, mas ele chega nos R$1.000 lá no final. E o que explica essa curva é a marcação a mercado. Como que funciona? Marcação a mercado nos títulos, ele é marcado pela taxa de juros futura. Por exemplo, se o risco país, risco Brasil aumenta, que é épocas de crise política, crise econômica, enfim, ou seja, o risco do país ele é maior para se investir, consequentemente, o governo ele precisa oferecer mais juros para valer o risco. Porque você não vai investir num negócio extremamente arriscado para ganhar nada. Agora você mantém o dinheiro lá na poupança, porque teoricamente não tem risco, mas também não paga nada, certo? Então o que acontece? Se o risco do país ele aumenta, a taxa de juros futuras ela aumenta e, consequentemente, vamos supor que em vez de você comprar um título a 8% ao ano,
você vai comprar um título agora a 10% ao ano. Pensa comigo, R$ 723 a 8% ao ano, nesse período ele vai dar R$ 1.000. Se eu colocar R$ 723 aqui a 10% ao ano, no mesmo período, ele vai dar R$ 1.000? Não, ele vai dar mais, certo? Então eu preciso colocar o quê? Um valor menor, eu vou pagar menos pelo meu título, eu vou ganhar mais juros e eu vou ter o mesmo no final. Então, esse investidor aqui, ele pode comprar um título que no final do prazo ele vai ganhar R$ 1.000 diretamente do governo, ou ele pode comprar o seu título, que também vai dar R$ 1.000. Só que o seu título tem um valor de 723 para você. E se você for vender ele nesse exato momento para o outro investidor, ele vai valer só R$ 650. Então, neste momento, você estaria aqui, ó, você estaria em períodos onde o seu título estivesse desvalorizado. Só que se você não vender o teu investimento, você não vai ter nenhum problema, você não vai perder dinheiro, porque lá no final você vai ter os R$ 1.000 do mesmo jeito. Agora, tem outro lado. Vamos supor que você tem um título que você pagou 723, a uma taxa de 8% ao ano, que vai te dar R$ 1.000 no final, certo? Perfeito. E por algum motivo o governo está indo muito bem, a política no país está sensacional, a economia crescendo, o risco país ele diminui. Consequentemente, a taxa de juros futura ela cai também. Isso faz com que os novos títulos do governo eles estejam sendo vendidos com uma taxa menor, o risco baixou. Então, por exemplo, esse novo título aqui, ele vai estar sendo vendido a 5% de juros ao ano. Ou seja, para você ter no mesmo período de tempo que esse aqui, os R$ 1.000 no final, com apenas 5% de juros, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar pagar mais pelo título. Então você vai dar aqui, por exemplo, R$ 900. R$ 900 a 5% de juros ao ano, para você ter os R$ 1.000 no final. Agora que vem o detalhe. Você tem um título de 723 que vale 1.000 lá na frente. O investidor ele pode comprar do governo a R$ 900 para ter R$ 1.000 lá na frente, ou ele pode comprar o seu. Só que você vai vender por 723? Não. Você vai vender por pelo menos 900. Então é nesse momento que você vai ter o quê? Eu vou fazer com outra caneta aqui. Você vai ter um age. Você vai estar nesse momento da curva. Ó. Tá vendo? Mas que no final das contas, tanto esse investidor, quanto este, quanto você, vai ter os mesmos R$ 1.000 lá no final. Deu para entender? Isso é a marcação ao mercado. Se você não entendeu, não ficou claro, comenta aqui nos destaques que eu vou tentar explicar de uma outra forma. Existe um exemplo aí, o tal exemplo da vaca leiteira, que também dá muito certo. Enfim, quem sabe eu gravo um vídeo desse também em breve. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Se você gostou, curtiu, entendeu, curte a página, comenta com os amigos aí. Vamos ajudar o máximo de pessoas a ter mais informações.